Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Apenas o verso 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hoje eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: por que eu creio na Bíblia? Eu não sei se você tem uma resposta para esta pergunta, se você já respondeu a esta pergunta, se você já foi questionado sobre este assunto. Por que eu creio na Bíblia? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não que ela contém, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus inerrante. Em outras palavras, não contém erro, não contém falhas. A Bíblia não precisa de reparo. A Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia não precisa de ressignificação. Ela não é nova nem velha, ela é eterna. Ela não caduca. Ela não fica ultrapassada, démodé. A Bíblia jamais deixa de ser atualizada. A Bíblia é infalível. Aquilo que Deus disse, vai cumprir. Não tem nenhum poder na terra, nem em quaisquer outros lugares que possam frustrar os planos e os propósitos de Deus. Deus é absolutamente certeiro no que diz. Nenhum tio vai passar. Jesus disse, a palavra de Deus não pode falhar. Ela é o quê? Infalível. Mas a palavra de Deus é também suficiente. Ou seja, ela não precisa de apetrechos para complementá-la. Ela não precisa de acessórios, de complementos, de acréscimos. Não é a Bíblia mais a experiência, não é a Bíblia mais o que diz o teólogo A, não é a Bíblia mais o que diz o teólogo B ou C. Não é a Bíblia mais a tradição da igreja. É só a Bíblia. Não tem outras revelações. Não somos guiados por novas revelações, por visões, nem por quaisquer gurus espirituais que acreditem que receberam uma revelação especial de Deus, forânea às Escrituras. O apóstolo Paulo chega a dizer que ainda que viesse um anjo do céu e pregasse um outro evangelho, que não o revelado nas Escrituras, deveria ser anátema, maldito. Nesse tempo em que vivemos da privatização da verdade, ou da subjetividade da verdade, onde as pessoas, eu tenho a minha verdade, eu creio do meu jeito, e outros assintosamente dizem, não, mas a Bíblia foi escrita por homens e papel aceita tudo. Quem me diz que esse livro é confiável? Quem me diz que eu posso crer nele? Ele é como qualquer outro livro.
É importante entender que nós aceitamos e cremos e defendemos que este livro é a única palavra de Deus. Tem outros livros sagrados, de outras vetustas religiões, antigas e com muitos adeptos. Mas nós não cremos apenas num livro sagrado, como se pudéssemos ter numa mesa vários livros sagrados e todos eles são importantes e todos eles são a verdade para o seu povo. Nós cremos exclusivamente que só a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiramente, revelada. Em outras palavras, todo o conteúdo que nós temos aqui emana do próprio Deus. Quando o texto diz toda a escritura é inspirada por Deus, a ideia a palavra grega lá é theopneustos, que significa o sopro de Deus. É a comunicação do conteúdo que Deus revelou de si mesmo, das suas obras, dos seus planos, dos seus propósitos. Isso levou John Wesley a levantar a seguinte questão: a Bíblia ou foi escrita pelos homens, a sua origem está nos homens, ou nos demônios, ou em Deus. Não há uma quarta possibilidade. Bom, pelos homens não pode ser, porque os próprios homens que a escreveram disseram que foram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia foi dada, a não ser pelo próprio Espírito de Deus. Então, eles não poderiam estar mentindo sobre isso. Porque os que escreveram afirmam que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Pelos demônios não pode ter sido, porque a Bíblia é um livro que condena o pecado e aprova a virtude, reprova as trevas e promove a luz. E se os demônios são das trevas, da mentira, do engano, eles não poderiam produzir o conteúdo desse livro. Resta-nos, portanto, entender que a autoria deste livro é divina. Ela é inspirada. Quando diz que ela é inspirada, nós não estamos dizendo que aqueles que a escreveram fizeram como que uma psicografia, que a sua cabeça foi anulada, que a sua mente foi anulada, e que eles escreveram que nem estavam sabendo o que estavam escrevendo. Não. O próprio Deus agiu nessas pessoas para que elas registrassem com fidelidade, com inteireza, com rigor absoluto, a verdade que Deus está revelando. De tal maneira que o resultado final não é palavra de homens, é palavra de Deus. E eu queria então pensar com vocês sobre 3 respostas que poderiam trazer luz à sua mente acerca da pergunta: por que eu creio na Bíblia? A primeira resposta seria essa: eu creio na Bíblia por causa da sua unidade na diversidade. Vocês sabem que a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. A palavra está no plural. A palavra no singular é biblos. Então nós temos nesse livro 66 livros. Nós temos 39 no Antigo Testamento, que estão divididos em lei, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, dividindo os proféticos entre profetas maiores e profetas menores. Nós temos nos 27 livros do Novo Testamento também uma divisão. Nós temos 4 livros que nós chamamos de biográficos, são os evangelhos.
Nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos, que conta a história da igreja de Jerusalém a Roma. Nós temos as epístolas paulinas, epístolas para igrejas, epístolas pastorais, endereçadas a um pastor específico. Nós temos as chamadas cartas gerais, desde Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª, 3ª de João e Judas. E nós temos o livro da revelação, o livro escatológico, o livro que descreve o fim, o livro de Apocalipse. Toda a Bíblia levou aproximadamente 1.500 anos para ser composta. Nós estamos falando de Moisés, que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros, 1.500 anos de Cristo. E nós estamos falando que a Bíblia encerra seu registro com o livro de Apocalipse, João escrevendo por volta do ano 96, depois de Cristo. Então nós temos 1,5 milênio de composição. Nesse período nós tivemos mais de 40 escritores, remetentes diferentes para destinatários diferentes, de lugares diferentes, para culturas diferentes, em contextos diferentes. E o que você encontra da unidade na diversidade é exclusivo da Bíblia em toda a literatura mundial. Não há contradição, não há choque, não há conflito, não há bater de cabeça entre os autores, há uma plena harmonia de conteúdo e de propósito. Literatura nenhuma você vê isso. Mesmo na literatura religiosa, você pega um autor, ele refuta o outro, ele discorda do outro, ele rebate o outro, ele acrescenta o que o outro disse. Se você vai para a literatura filosófica, piorou. Se você vai para a literatura científica, os cientistas não concordam uns com os outros, e vai ser sempre, a discordância vai estar lá, o contraponto vai estar lá, a réplica e a tréplica estarão lá. A Bíblia é o único livro da história onde você vê unidade na diversidade. Você verá escritores de cultura enciclopédica como Moisés e Salomão. Você verá homens como um boiadeiro, como Amós. Você verá um homem de uma cultura singular como o apóstolo Paulo, e você verá também um pescador como o apóstolo Pedro. E há uma plena harmonia, pleno acordo entre o que foi escrito em 1.500 anos, por mais de 40 pessoas, de lugares diferentes, para pessoas diferentes, com línguas diferentes, com culturas diferentes, por situações geográficas e históricas diferentes. Não há conflito. Isso por si só é uma evidência inequívoca e eloquente que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso eu creio na Bíblia. Mas em segundo lugar, eu creio na Bíblia pelo cumprimento infalível de suas profecias. Irmãos, aqui tem um ponto que, se nós entendermos, fica tão fácil compreender isso. Nós afirmamos e cremos nisso, que Deus é eterno. E quando nós afirmamos que Deus é eterno, nós estamos dizendo que Deus não lida com o tempo como nós lidamos. Nós temos 3 tempos: passado, presente e futuro. Como eterno que é Deus, não teve origem. Como eterno que é Deus, não tem fim. Como eterno que é para Deus, um dia com 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então Deus escreve a história antes de ela acontecer. Porque Deus está lá no futuro,
como está exatamente aqui no agora, como esteve lá no passado, ao mesmo tempo. Então Deus não tem erro de previsibilidade, porque Ele não precisa prever. Ele está lá. É por isso que as profecias bíblicas não carecem de comprobabilidade da parte de Deus, porque Ele já conhece o futuro no seu eterno agora. Nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, nós não estamos lá no futuro. Por isso nós chamamos de profecia. Porque para nós ainda é desconhecido. Quando você vai para a Bíblia tem centenas de profecias. Não previsões vagas, mas profecias específicas, com datas específicas, com geografia específica, com contexto histórico específico, com nomes específicos. E todas as profecias, todas, sem exceção, já se cumpriram, estão se cumprindo e cumprir-se-ão rigorosamente. Jesus disse, a Escritura não pode falhar. Passa o céu, passa a terra, mas a tua palavra não vai passar. Deus é o avalista da sua própria palavra. Por exemplo, você pega as profecias da primeira vinda de Cristo. São centenas. Todas elas se cumpriram rigorosamente. Sem faltar uma vírgula. Só para dar uma palhinha e um exemplo. O profeta Miqueias, 700 anos antes de Jesus nascer, disse que ele nasceria em Belém da Judéia. Belém Efrata. O problema é que Maria, a mãe de Jesus, estava grávida, morava onde? Em Nazaré da Galileia. De Nazaré da Galileia a Belém, dá mais de 150 quilômetros. E ela está nos últimos dias para dar à luz. E se Jesus nascesse em Nazaré, a Bíblia estaria desacreditada. A profecia estaria frustrada. Mas o que tem que fazer para José e Maria saírem lá de Nazaré, do norte, lá da Galileia, e subir as montanhas da Judéia, para Jesus nascer em Belém? Deus mexe com o Império Romano. César Augusto baixa um decreto que todo cidadão tem que recensear-se na sua cidade. E José era um belemita. E então ele tem que vir por um decreto imperial. E o decreto imperial era apenas o fator histórico secundário, porque o elemento histórico mais importante é que o Messias tinha que nascer em Belém da Judéia. Deus move um império, Deus move o coração de um imperador, Deus estabelece que um edito tem que ser proclamado e que famílias têm que saírem dos seus lugares e ir para onde nasceu para se recensear, só para um fator essencial, primário: a profecia de Miqueias se cumprisse rigorosamente. Mas tem dezenas de exemplos semelhantes. Outro exemplo, a Bíblia, por meio do profeta Isaías, declara que um homem chamado Ciro, a quem Deus chama de meu servo, meu ungido, vai libertar o seu povo
do cativeiro. O problema é que Isaías escreve isso 200 anos antes desse homem chamado Ciro nascer. E depois dessa profecia de Isaías, Jerusalém cai nas mãos da Babilônia. E o povo é levado para o cativeiro. Mas para que a profecia se cumprisse, era necessário que a Babilônia caísse nas mãos de um outro império, o Império Persa. E no primeiro ano do rei Ciro, no primeiro ano dele, o rei persa, que dominou a Babilônia, decreta a volta dos judeus para Jerusalém. Deus escreve a história antes de ela acontecer. Quando você elenca as profecias sobre a segunda vinda de Cristo, é evidente, é eloquente, é patente, é absolutamente convincente de que tudo quanto Jesus descreveu no seu sermão profético está estampado diante dos nossos olhos. As profecias sobre a segunda vinda, engano religioso, guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias, fomes, perseguição religiosa, esfriamento do amor, a apostasia, o incremento do conhecimento, a multiplicação da ciência, a grande tribulação. E você olha o mapa e você começa a perceber que as peças estão se encaixando e se encaixando e se encaixando. Sabe por quê? Porque as profecias são ditas por aquele que está lá no futuro, no seu eterno agora. Ele não é surpreendido por nada. Ele não é pego de surpresa por nada. Ele está lá no futuro, ele conhece o futuro e o futuro já está estabelecido. Ele escreve a história antes dela acontecer. As profecias bíblicas são confiáveis. É por isso que eu creio na Bíblia. Mas há uma terceira razão que eu quero elencar aqui porque eu creio na Bíblia. Primeiro, unidade na diversidade. Segundo, o cumprimento das profecias. Aqui me dá só um momento para eu esclarecer um pouco mais esse segundo ponto. Alguns matemáticos resolveram trabalhar nas estatísticas desses fatos. E Gene Getz, examinando as profecias bíblicas, disse que não todas elas, bastaria apenas algumas dezenas delas, não centenas, nem milhares, algumas dezenas delas, para se cumprirem no campo da coincidência. Isso seria uma proporção de 10 elevado à 17ª potência. Para facilitar o entendimento, imagine o estado do Rio de Janeiro, coberto de moedas de R$1, numa camada de 30 centímetros. Todo o estado, todo o território. E você vendasse uma pessoa e marcasse uma dessas moedas, apenas uma, e soltasse essa pessoa vendada para encontrar, com os olhos vendados, a única moeda marcada nesse mar de moedas. A probabilidade dessa pessoa encontrar a moeda marcada, vendado, sem enxergar, é a mesma possibilidade das profecias bíblicas terem se cumprido apenas no campo da coincidência. As profecias bíblicas são confiáveis, por isso eu creio na Bíblia. Mas a terceira razão que eu quero elencar é que a Bíblia tem vida em si mesma. Ela é espírito e vida. Ela age por si mesma. Ela é poderosa. Na linguagem do Salmo 19, ela restaura a alma. Ela alegra o coração. Ela dá sabedoria aos simples. É a divina semente que, regada pelo Espírito Santo, produz em nós o novo nascimento.
É ela quem nos dá poder, é ela quem nos convence, é ela quem nos santifica. Santifica-os na verdade, diz Jesus, a tua palavra é a verdade. Aqui em São Paulo, houve um pastor presbiteriano, foi pastor da Igreja Unida de São Paulo, chamado Miguel Riso. Os presbiterianos com mais de 50 anos certamente ouviram falar dele. E ele escreveu um livro chamado Sozinha. Sozinha. E Sozinha é uma referência à Bíblia. E ele narra nesse livro que um colportor é aquelas pessoas antigamente que saíam para as fazendas, para as vilas, para as cidades, com cargueiros de Bíblia, vendendo Bíblia. E aí, um desses colportores, passando por uma grande fazenda no estado de Minas Gerais, vendeu uma Bíblia para um fazendeiro. Só que o fazendeiro era analfabeto, ele não sabia ler. Mas tinha um dos funcionários da fazenda que sabia ler. E ele reuniu a família, ele reuniu os empregados, ele reuniu o povo da sua vilazinha para ouvir o seu funcionário ler o livro sagrado, a Bíblia. E o fazendeiro, e a sua família, e os seus funcionários, e as pessoas da vila, todas foram convertidas, sem ter um pregador, sem ter uma igreja, sem ter um ponto de pregação, apenas com a leitura da Bíblia. A Bíblia é a própria voz de Deus. É a palavra de Deus que, uma vez semeada, não volta para Deus vazia. Então, você conhece essa frase de efeito? Você ouviu a voz de Deus hoje? Você quer ouvir a voz de Deus audivelmente? É só ler a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus. É a palavra do Deus vivo. Palavra viva e poderosa. Eu queria encerrar contando uma experiência que eu tive e marcou muito a minha vida. Porque às vezes a gente fica acanhados e com medo, porque acha que é o nosso argumento que vai marcar a pessoa, é a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa eloquência, a nossa metodologia, a nossa abordagem. Não é nada disso não. Isso é um embrulho. O que tem poder é a essência, é o conteúdo, é a palavra. O apóstolo Paulo diz que o evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E lá em Vitória tinha uma irmã, membro da igreja, cujo marido se dizia ateu. Era um homem muito estudioso, muito culto, engenheiro da Petrobras. E esse homem, de vez em quando, tirava uma casquinha na esposa que era crente, ridicularizando a fé cristã. E num determinado dia, ele disse assim para ela: se o seu pastor tiver coragem de vir aqui em casa discutir filosofia comigo, eu converso com ele. E ela me fez o desafio. Eu falei, tá bom, eu aceito. Eu aceito. Eu não sou filósofo, nem filho de filósofo, nem pai de filósofos. Eu arranho apenas algumas coisas. Aí fui para lá. Meus irmãos, nós tivemos uma longa e infrutífera conversa de 2 horas. Quanto mais argumentava, pior ficava. Quanto mais eu falava, mais o cara ficava incrédulo. Aí de repente deu um estalo na minha cabeça. Você está usando a arma errada. Você está no território dele. Comece a falar de Jesus para ele. Eu comecei a falar de Jesus. Mudei na hora. Comecei a falar de Jesus, comecei a falar da morte de Cristo, comecei a falar da cruz, comecei a falar do sacrifício dele, do amor de Deus, entregando o seu filho, seu único filho. Eu fui arregalando os olhos, daqui a pouquinho as lágrimas estão rolando. E aquele homem se ajoelhou na sala naquele dia, se rendeu a Jesus. Dr. Max Leão, amigo querido, tornou-se membro da igreja, uma das pessoas mais doces que nós tínhamos na igreja. O ministério dele era ficar no portão da igreja, abraçando as pessoas que entravam.
Eu acho que se eu tivesse discutido filosofia com ele, eu passaria a noite e sairíamos de lá sem um ponto de contato. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Essa palavra é viva, essa palavra é poderosa. Abra sua boca e Deus a encherá. É por isso que eu creio na Bíblia. Ela é inspirada, ela é útil para ensino, para correção, para exortação, para tornar você e eu pessoas maduras, prontas e preparadas para toda boa obra. Você crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia. Deus nos abençoe. Amém.